Agora o NTV News. Estudo detecta a variante P1 do coronavírus em amostras coletadas em Patos de Minas. Secretaria de Saúde de Minas Gerais passa a investigar casos de reinfecção por Covid em Patos de Minas. A preocupação dos gestores da região com preços altos e a falta de insumos para o tratamento da Covid. No NTV News de hoje você vai ver também. Os fatos históricos que envolvem o Dia de Tiradentes e a importância da Inconfidência Mineira. Pelo segundo ano, cerimônia comemorativa não teve presença de público por causa da pandemia. Produtores rurais reclamam que alimentos estão mais caros para produzir e mais baratos para vender. Os sinais que ajudam a identificar os abusos contra crianças e adolescentes. Vamos mostrar o que diz a lei que indeniza profissionais da saúde incapacitados pela Covid-19. Como verificar vazamentos na rede de água de casa e quando é preciso acionar a companhia de saneamento. Quase 12 mil novos casos de Covid-19 foram registrados em Minas Gerais nas últimas 24 horas. E com infestação de cobras e escorpiões, moradores de Major Porto dizem que foram abandonados pela prefeitura. Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. A gente começa a edição deste feriado de Tiradentes falando do fato histórico desta data, marcado pela revolta dos Inconfidentes contra a coroa portuguesa, que resultou inclusive na morte do Marte. 21 de abril remete ao dia em que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira, recebeu a pena de morte pela forca. O dia 21 de abril remete mais especificamente ao ano de 1792, quando Tiradentes é enforcado no Rio de Janeiro como consequência do processo penal da devassa, que é o que se instaura quando a gente pensa quando ocorre a delação da Inconfidência Mineira. Tiradentes foi considerado uma figura heróica. Partindo disso, dois conceitos sobre o homem foram criados. Tiradentes pode ser considerado tanto enquanto seu personagem histórico de carne e osso, e a gente pode pensar os aspectos biográficos do Tiradentes, mas também pode ser pensado a partir do mito que se constrói dele por obra de republicanos e positivistas, pelo menos a partir da década de 1870. Então, nesse sentido, Tiradentes é uma figura heróica, construída pela República, pelos republicanos, na forma até mesmo de preencher um vazio que existia em torno da própria proclamação da República. Ou seja, o 15 de novembro foi um evento relativamente vazio de participação popular. Então daí vem uma carência de procurar heróis. Além de seu heroísmo, José Xavier exerceu diversas funções, como fazendeiro, mas foi como militar que ele conseguiu estabilidade. Tiradentes, na verdade, tinha vários ofícios. Se a gente for remontar a origem familiar de Tiradentes, a gente vai ver que ele tentou ser fazendeiro, a profissão não o atraiu. Ele foi instruído no ofício de retirar dentes efetivamente por familiares, para poder sobreviver depois da morte dos pais. Os pais têm uma morte prematura, mas a ocupação mesmo de Tiradentes, que vai lhe conferir alguma estabilidade, é a ocupação militar, enquanto membro de tropas ali que cuidavam do chamado Caminho Novo. Para o professor, o dia 21 de abril é muito além de uma recordação. É momento de refletir e conhecer mais sobre a história. Na medida em que a gente pensa o Tiradentes enquanto uma figura construída, enquanto esse herói que vem preencher esse vazio do 15 de novembro da proclamação da República, que não teve essa participação popular toda, a gente pode questionar como se dá o processo de construção desse herói. O que é o herói para a República? Afinal de contas, o herói para a República teria que ser essa figura central, capaz de trazer uma série de identificações. Então ele tem que ser essa figura integradora. E aí a gente pode questionar fundamentalmente também quais são os elementos e as escolhas que se faz para se pensar a comemoração de Tiradentes. Pois é, e a entrega da tradicional medalha da Inconfidência não aconteceu como de costume na cidade mineira de Ouro Preto. Pelo segundo ano, a pandemia impediu a entrega da mais alta comenda concedida aí pelo governo do estado. Mas um ato simbólico marcou a data. Mais um ano que o Dia da Inconfidência foi celebrado sem público.
O ato simbólico aconteceu na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, na região central do estado. Em homenagem aos 233 anos da Inconfidência Mineira, a capital de Minas foi transferida para a cidade histórica. A cerimônia começou com um dragão da Inconfidência Mineira depositando flores no monumento de Tiradentes. Depois, o militar do Corpo de Bombeiros executou o toque de silêncio. A pira da liberdade foi acesa para reavivar os ideais de civilidade e liberdade de Minas Gerais. Também foi lido um poema da escritora Cecília Meirelles, em homenagem à luta dos inconfidentes mineiros. As minas das altas montanhas, das infinitas campinas. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro. Que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune? Quem é culpado e inocente? Na mesma cova do tempo, cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Este poema, Romance 35, ou do Suspiroso Alferes, faz parte do livro Romanceiro da Inconfidência, escrito em 1953 por Cecília Meirelles. Depois do intervalo aqui no News, os sinais que ajudam a identificar os abusos contra crianças e adolescentes. E produtores rurais da região reclamam que alimentos estão mais caros para produzir e mais baratos para vender. Sentindo os impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus, produtores rurais da região reclamam que alimentos estão mais caros para produzir e com preço menor nas vendas realizadas na Ceasa. Manhã movimentada. Produtores daqui, comerciantes dali, caixas com produtos, algumas vazias. Vendas sendo fechadas. O José chegou cedo e não era nem 8 horas da manhã e ele já tinha vendido todos os produtos. Mas engana-se quem pensa que está sendo fácil. O preço está muito ruim. Infelizmente que essa epidemia aí a gente está passando trabalho para... Está caro para produzir e barato para vender, sabe? E não está conseguindo vender, está muito difícil. Os preços oscilam. Antes a caixa do quiabo era vendida a R$ 120. Agora a média é de R$ 40. O jiló em falta, mas o que é encontrado chega a ser vendido por R$ 10. A abobrinha antes era comercializada a R$ 80, agora está custando R$ 50. Já o tomate tem causado esperança de faturamento. Antes a caixa custava R$ 40, agora chega a 130. O tomate estava aí uns 90 dias, de 40, 50 reais, não estava dando nenhum custo. Aí agora a produção ainda está baixa, mas o preço está compensando ainda a baixa na produtividade e o alto custo dos insumos, né? Agora está compensando, mas há uns 30 dias atrás estava dando prejuízo. Mas em outros cenários ainda existe preocupação. É que alguns produtos não estão sendo encontrados, como milhos e vagem, e não há como fazer substituições. O comprador de vagem quer levar vagem, o de milho verde não leva abobrinha. Tá ficando sem. Eu tô trabalhando desde sábado sem milho. Não trabalhei sábado, não tinha milho, domingo não tinha milho, hoje eu não tenho milho, talvez amanhã eu tenha milho. Esse levantamento foi feito mais no início da semana, mas a comercialização continua, né? Amanhã tem comercialização novamente no Ceasa, na Central de Abastecimento aqui em Patos de Minas. E essa situação ela acaba sendo acompanhada aí de perto, né, para ver como é que se desenrola essa questão do custo da produção e do custo para a venda. A gente muda de assunto porque a violência doméstica e os abusos sexuais contra crianças e adolescentes continuam aí registrando números altos. No entanto, por fatores diversos, nem sempre as vítimas conseguem denunciar esses crimes e pedir socorro. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que mantém o Disque 100, contabilizou 95.252 denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes em 2020. Apesar de, em 2019, os balanços do ano indicarem números inferiores, na casa de 86 mil. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2010 a agosto de 2020, 103.149 crianças e adolescentes de até 19 anos de idade morreram vítimas de agressões no Brasil.
A morte de uma criança por agressão dentro de casa é o estopim de uma vida baseada em torturas físicas e psicológicas. Quando não mata, como no caso de Henri Borel, fere e deixa consequências. Dentro das lições do ProERD, nós temos algumas específicas que ajudam as crianças a terem confiança e ter ferramentas onde elas podem comunicar de formas confiantes, onde elas aprendem a confidenciar, a relatar maus tratos, seja com bullying dentro de sala de aula, seja situações de perigo dentro de casa, e de várias formas diferentes que elas podem se comunicar de forma confiante. Em 2019, 2 casos de estupro chegaram até Cabo Amorim, através de uma aula do ProERD. O primeiro envolveu 3 crianças. Percebi uma das alunas muito introvertida e, através dessa aula de comunicação que a gente trabalha muito sobre qual a melhor forma de se comunicar, como ser confiante ao se comunicar. E ao final dessa aula, uma das alunas me procurou e falou assim, Cabo Amorim, queria falar com o senhor. Eu falei assim, não, fica à vontade, fala, que a gente tenta dar maior liberdade para eles, pela confiança para conosco. E, infelizmente, ela me relatou que estava sendo vítima de abuso sexual por um morador da casa dela, alguém que morava junto com ela na mesma casa. E, para manter ela um pouco mais à vontade e não deixar ela tão constrangida por eu ser policial militar homem, eu acionei uma policial militar feminina também do ProERD, a Cabo Lázaro, e através dela ela conseguiu maiores detalhes, falou informações de detalhes, e a gente conseguiu descobrir que ela havia sido abusada sexualmente no mesmo dia. O segundo envolvia uma jovem que era violentada pelo próprio irmão. Ela chegou numa das aulas, essa que eu te falei sobre relatar e confidenciar, no caso o bullying. Ela escreveu um bilhetinho anônimo, me entregou, para não querer colocar nome, com vergonha. Ela era muito retraída e, de certa forma, agressiva. Notava que não é normal de meninas, ainda mais da idade. E ela me relatou que estava sendo vítima de abuso sexual pelo irmão mais velho. A sensibilidade do policial para notar que algo de ruim estava acontecendo com as alunas teve importante papel para ajudar essas crianças, que após a prisão dos autores tiveram a alegria de viver devolvidas a elas. E no segundo caso, ela era muito retraída, e a primeira coisa que ela fez chegar foi abraçar e aquele afeto e falar, muito obrigado. Hoje, parecendo que me tirou de uma cerca onde eu estava presa, como se tivesse libertado elas. E é um cuidado que nós devemos ter, é um detalhe que nós devíamos ter, todos nós adultos, não só de casa, mas algumas crianças que são retraídas, às vezes agressivas, às vezes tímidas, às vezes esconde algo que está sofrendo, como foram casos que nós vimos recentemente na mídia, de algumas violências contra as crianças. Então, é algo que nós da Polícia Militar estamos pegando muito, falando muito, há sinais. Sempre há sinais que as crianças não mostram, elas comunicam às vezes de formas não verbais, por gestos, por jeito de ser, e temos que ficar alertas a isso. Daqui a pouco aqui no News a gente fala como verificar vazamentos na rede de água de casa e quando é preciso acionar a companhia de saneamento. E vamos mostrar o que diz a lei que indeniza profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19. Está em vigor desde 26 de março uma lei que indeniza profissionais da saúde que se tornaram incapacitados depois de serem infectados pela Covid-19. Também está prevista a compensação financeira para o cônjuge, dependentes ou herdeiros desse trabalhador em caso de morte. A indenização será paga pela União. O valor previsto varia de 10 a 50 mil reais, dependendo da situação. O valor dessa compensação financeira para aquele profissional, né, o trabalhador que ficou inválido, é uma única parcela de 50 mil reais. E quando houver o óbito, né, desse profissional trabalhador da saúde, quem vai receber para ele em parcela única será o seu cônjuge, né, dependentes e os seus herdeiros necessários. Se houver tanto o cônjuge como herdeiros necessários, como esses dependentes, esse valor vai ser rateado. Será pago também 10 mil reais, uma compensação de 10 mil reais para aquele profissional que deixou aí dependentes até 21 anos
E quando esse dependente fizer faculdade até os 24 anos, nesse caso aí, ele vai poder, né, estar recebendo 10 mil até os anos que faltarem para completar, ou 21 anos ou 24 anos aí. Estão relacionados também aqueles dependentes, né, que possuem alguma deficiência também. O mínimo para o pagamento desses 10 mil aí será no mínimo de 5 anos. Tem direito à indenização todos os profissionais de saúde reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde e mesmo aqueles que não estejam vinculados à área da saúde, mas exerçam atividade fim, como funcionários de limpeza e copeiros em hospitais, motoristas de ambulâncias e coveiros, por exemplo. Ela pode ser requerida no site, né, do governo federal e ela vai durar, né, o período para esses trabalhadores e profissionais da saúde fazer o requerimento, desde o período lá, quando foi decretado o estado de calamidade pública, né, em março do ano passado, até quando houver o decreto de encerramento também desse estado de calamidade pública aí pelo governo federal. Então, aqueles profissionais e trabalhadores da saúde, né, que têm esse direito, mesmo no início da pandemia, né, já podem fazer esse requerimento aí. A nova lei também alterou o prazo para a justificativa de ausência do trabalho em decorrência do isolamento. Aquele trabalhador que necessita aí ficar em isolamento até 7 dias, não é necessário a apresentação do atestado médico, quando houver isolamento em razão do Covid. Agora, a partir do 8º dia, é necessário aí ter atestado médico, né? Lembrando bem que até o 15º dia a empresa vai pagar, né? E após o 15º dia, ele vai ser dado entrada, encaminhado para o INSS para ele receber o benefício previdenciário. Boas dicas, né? Saber identificar os sinais de que existem vazamentos na rede de água de casa vai evitar diversos transtornos e também até prejuízos, né? A gente vai mostrar agora algumas dicas para você identificar esses problemas e também quando é necessário acionar aí a Copasa. Manchas na parede, infiltrações no teto, deslocamento de azulejos, deterioração rápida ou formação de bolhas na pintura dos prédios e aumento repentino e significante na conta de água são sinais de vazamentos. Algumas dicas podem ajudar a identificar este problema. Amarre a boia do reservatório do imóvel para impedir que a água que vem do padrão chegue até a caixa de água particular. Feche bem todas as torneiras alimentadas pela água que vem direto do hidrômetro e abra totalmente o registro. Anote os dígitos do hidrômetro e a posição dos ponteiros. Aguarde 2 horas e após este período, retorne ao hidrômetro. Se os ponteiros do relógio e os números tiverem mudado, mesmo com a boia e torneiras fechadas, há vazamento. Outra maneira é amarrar a boia do reservatório cheio e marcar o nível da água. Em seguida, fechar bem as torneiras alimentadas pela caixa d'água e aguarde 2 horas. Se após este período o nível do reservatório abaixar, o vazamento também está confirmado. Por último, outra maneira de descobrir se há vazamentos internos é colocar uma colher de café dentro do vaso sanitário. Se o pó ficar inteiro, está tudo bem. Porém, se ele for cortado, há vazamentos. Os vazamentos internos são responsabilidade do dono do imóvel e, em caso de suspeitas, um bombeiro hidráulico deve ser chamado para avaliar o caso. Vazamentos na rua ou no padrão são de responsabilidade da Copasa. Nesta situação, é possível entrar em contato com a companhia por meio dos canais de relacionamento, o site www.copasa.com.br, e-mail faleconosco@copasa.com.br, aplicativo Copasa Digital ou telefone 115. As dúvidas sobre o assunto também podem ser esclarecidas por meio desses canais. A Copasa presta os serviços de abastecimento de água aos patenses desde 1973. Em 48 anos, foram mais de 124 milhões investidos em 864,5 quilômetros de rede de distribuição.
47 reservatórios e 2 estações de tratamento de água, que abastecem 74.216 ligações e fornecem até 550 litros por segundo. A água distribuída em Patos de Minas passa por rigorosos testes de qualidade, que atestam sua potabilidade e obedecem às determinações do anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde, de 3 de outubro de 2017. A cada 2 horas diariamente, técnicos da companhia realizam análises que comprovam a qualidade da água. Semanalmente é feito também controle nas redes de distribuição e a cada 3 meses os reservatórios são submetidos ao mesmo procedimento. Em instantes tem a nossa análise da notícia. Você vai ver que a preocupação dos gestores da região com preços altos e a falta de insumos para o tratamento da Covid-19. A gente mostra ainda que quase 12 mil novos casos da Covid foram registrados em Minas Gerais nas últimas 24 horas. E casos de reinfecção por Covid-19 em Patos de Minas agora são investigados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas. Em meio aos números da pandemia que oscilam nos municípios da região, os gestores também estão preocupados com a falta de insumos e os preços abusivos de medicamentos utilizados para o tratamento dos pacientes com Covid-19. A pandemia chegou em sua pior fase na região do Alto Paranaíba em fevereiro deste ano. A crise por falta de leitos hospitalares na época, diante da piora dos indicadores da Covid-19, obrigou o município de Coromandel a realizar diversas transferências de pacientes em estado grave. Sem leitos de UTI, a cidade recebeu até a visita do secretário de Saúde na época para a criação de uma estratégia para mitigar os impactos do vírus. Fomos a única cidade do país que tivemos representantes do governo federal e do governo estadual em loco. Com isso, nós montamos um gabinete de crise há mais de 70 dias atrás, e esses profissionais da saúde qualificaram e nos deram também um caminho melhor para o que nós devemos fazer para atender o Covid com atendimento muito especializado. E com isso, com esse fluxo melhorado, com os recursos que nós conseguimos quase 2 milhões em equipamentos que vieram direto do Ministério da Saúde para Coromandel. Isso mudou a cara da nossa saúde e elevou de patamar. Tanto é que hoje no nosso hospital de campanha, graças a Deus, nós fechamos ontem com nenhuma internação. O vírus deu uma trégua na região e, consequentemente, os casos de novos contaminados caíram no município. Mas agora, Coromandel e centenas de municípios mineiros se esbarram em um novo obstáculo criado pela escassez de medicamentos básicos para o tratamento da Covid. Outra reclamação é o alto preço dos medicamentos que são fornecidos pela indústria farmacêutica. Busquei aqui, juntamente com todos os membros da MAPA, a gente fazer uma manifestação junto ao Ministério da Saúde para que o governo federal intervenha nessa ação. Porque há medicamentos e insumos que em dezembro eram um preço e hoje aumentou até 100%, 300%, 1000%. E isso impacta diariamente no financeiro das prefeituras. Que os municípios informem as empresas que estão cobrando esses valores abusivos. E assim, a Amapá, através de todos os nossos municípios, vai fazer essa manifestação por ofício ao ministro da Saúde. A indústria farmacêutica justifica, diz que a alta demanda gerou um aumento nos preços que podem chegar a 1000% em alguns casos. Relaxantes musculares, anestésicos e sedativos que compõem o chamado kit intubação são os mais afetados. Entre os mais usados do kit intubação, o Atracúrio, 10 mg ml, saiu de R$ 32,10 para R$ 195. Outro, que teve uma das altas mais consideráveis, foi o Propofol, indicado para a sedação, cuja caixa de ampolas de 20 ml variou de R$ 28,70 a R$ 183. O presidente do consórcio de municípios da região do Alto Paranaíba repudia o aumento dos preços nesse momento crítico da pandemia. Na questão de que você tem empresas, talvez com pouca seriedade, se aproveitando da circunstância do momento para poder inflacionar de forma abusiva, de forma irresponsável, de forma desumana, alguns insumos relacionados à Covid-19 e até mesmo outras situações. Nós vamos pegar a relação dessas empresas a partir das secretarias de saúde, estabelecer uma relação do que nós estamos observando de inflação desse
desses insumos abusivos, considerados abusivos, levar essa relação para o Ministério da Saúde e também Ministério Público, evidentemente, para que ele tome as medidas necessárias e cabíveis para que se restabeleça uma ordem dentro da questão do livre comércio, ainda que numa situação de guerra e de pandemia. Assunto para nossa análise da notícia que começa agora. Eu divido tela com a Ludmila Bahia. A gente falou agora há pouco. Já dei boa noite, mas repito aqui a minha boa noite para você, Ludmila, para a gente começar falando justamente desse assunto aí, dessa preocupação dos gestores da região, né, nessa reunião aí dessa associação, né, da Amapá, tratando também desse assunto que é preocupante, tanto a escassez quanto o custo desses medicamentos. Boa noite de novo. Boa noite, Odair. Boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News, agora o Análise da Notícia. Esse é um problema que eclodiu já há algum tempo, dessa evidente falta de medicamentos, falta de insumos necessários ao chamado kit intubação necessário para a intervenção dos pacientes graves com Covid-19 e não apenas com o vírus, mas com outras comorbidades, com outras doenças que necessitam de acompanhamento e internação. E é outro problema evidenciado aí pela pandemia. Quando há necessidade, uma maior demanda, acaba-se também tendo um aumento abusivo, explosivo de preços. Nos casos, por exemplo, de artigos e insumos que antes eram tão corriqueiros para os profissionais de saúde, como, por exemplo, máscara, que é tão vital e essencial, há esse problema. Inclusive, há uma discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para redução da alíquota de impostos para esses itens. E é uma necessidade, é uma discussão para ampliação desse projeto, dessa discussão para a questão de medicamentos. Quando se precisa tanto ter um preço dessa forma e às vezes nem encontrar o medicamento, é um problema muito grave. A gente viu o que aconteceu aí em outros estados, como Rio de Janeiro, que assumiu, né, que teve esse problema com a falta de medicamentos, que os pacientes tiveram que ficar amarrados, porque não tinha outra alternativa com relação ao suprimento desses insumos. Mas Minas Gerais recebeu, no final de semana passado, um carregamento, uma remessa, que alguns municípios disseram que seria suficiente para atender por essa semana, mas é um problema que a gente tem que verificar, porque pode acontecer de novo em Minas Gerais e outros estados podem sofrer com essa questão aí. O que a gente sabe, Odair, é que como teve uma melhora em Minas Gerais com relação à ocupação de leitos hospitalares, tanto que a gente viu a percepção aí na semana passada, a gente deve ter esse entendimento amanhã sobre como vai ficar o estado em relação ao Minas Consciente, mas a situação é preocupante, há uma grande ocupação hospitalar sim, mas uma diminuição ao que vivemos anteriormente, tanto que tínhamos aí mais de 2.000 pacientes à espera de leitos, hoje temos aí um número bem menor. Segundo até um levantamento da Associação Nacional de Hospitais Privados, houve uma melhora também em relação à falta desses medicamentos para tratar os pacientes com Covid-19, exatamente por conta dessa questão aí de uma leve redução no contexto geral do estado. Nessa pesquisa, nesse levantamento feito pela Associação dos Hospitais Privados, 65 hospitais responderam à pesquisa e disseram, olha, isso representa quase 20% do total pesquisado. O nosso estoque é de alerta. Teve uma melhora nesse nível de ocupação, nessa quantidade de pessoas com necessidade de internação hospitalar, mas isso não significa que o problema está resolvido. É preciso unir forças, é preciso o governo do estado continuar, sim, tendo e buscando alternativas para compras, sem depender totalmente da União, que não tem conseguido abastecer o Brasil com os medicamentos necessários aí ao kit intubação. Curioso que essa dependência de ter que buscar tudo isso do outro lado do mundo mostra bem a nossa desindustrialização, né? Ao longo de décadas, o Brasil foi desindustrializando vários setores, né? E aí acaba num momento como esse ficando muito, como vários outros países, né?
ao longo do tempo nós fomos perdendo essa capacidade de produzir diversos itens e no momento de pandemia como esse a gente passa por essa situação. Ô Ludmila, Patos de Minas, a prefeitura não divulga dados hoje, não divulgou porque não fez aquela atualização, né, de boletins por ser feriado, como acontece no sábado e no domingo, mas a gente tem os números do estado, vamos colocar aí os números do estado, né, números da Covid em Minas Gerais que seguem em alta, né, segundo o boletim, esse que aparece aí, né, boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, nas últimas 24 horas, Ludmila, foram registrados 11.905 novos casos da doença e 468 mortes, né? Com isso, a estatística de infectados está subindo aí para 1.298.176 e de óbitos chega a 30.996 em decorrência da Covid. Esse boletim aí mostra também que 1.187.159 pessoas conseguiram se recuperar em Minas. É aquilo que você dizia, né? A gente tem uma melhora, a gente tem números que começam a oscilar para baixo, mas a situação ainda é muito preocupante no estado, né? Não dá para ficar confortável nesse momento, até porque a gente fica sempre com o pé atrás, porque é preciso observar boletins durante pelo menos 2 semanas para a gente ter uma constatação, se números estão em queda, se estão em estabilização, se estão em aumento. Mas Minas Gerais tem se repetido essa frequência de muitos óbitos. Antes a gente tinha números bem menores com relação à mortalidade em decorrência da Covid-19, só que a gente tem acompanhado aí algumas semanas esse número com essa alta significativa no estado e também aí muitos casos confirmados em boletim de um dia para o outro. Isso nos leva a essa preocupação. Quando a gente analisa ali a questão de casos em acompanhamento, há uma redução, sim, e isso até corrobora com essa pesquisa que a gente acabou de falar dos hospitais particulares em relação aos medicamentos da Covid, que mostra que há uma sinalização, há algum indicativo para diminuição dessa infecção no estado. Entretanto, é um número muito alto, é um número que requer cuidado, é um número que chama a atenção, são muitas vidas, muitas mortes confirmadas. E se a gente pega esse boletim com cuidado, a gente analisa, por exemplo, se a gente for lá em Patos de Minas, não estão registradas todas as mortes constatadas no município. Se a gente olha outras cidades também, há um atraso, há um lapso. Então esse número aí é ainda maior. Muito bem. Vamos falar de reinfecção, que é outra preocupação constante aí em meio a essa pandemia e a esse agravamento neste ano de 2021. É que Patos de Minas foi relacionada pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais entre as cidades com casos de reinfecção por Covid-19, Ludmila. Na semana passada, o jornalismo da NTV mostrou que o município confirmou casos e 2 mortes pela segunda contaminação. Nós questionamos, né, o estado, o motivo de não estar em investigação e agora aparece no boletim de reinfecção. A Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas registrou pelo menos 10 casos de reinfecção no município. 2 mortes em decorrência da Covid-19 foram provocadas pela segunda contaminação pelo vírus. Os casos de reinfecções, eles ainda são pequenos, né? Mas com certeza trazem a preocupação para nós de que a susceptibilidade ao vírus ela não termina com a primo-infecção. Os nossos casos aqui de Patos, eles até que evoluíram bem, tá? Apesar de que, dentre os óbitos que nós temos, né, 2 óbitos foram por reinfecção. Mesmo com as confirmações, até a semana passada, os casos não apareciam sequer como investigados no boletim epidemiológico de reinfecção do estado. Nós ainda esperamos uma definição do Ministério da Saúde, uma definição mais clara de como nós iremos trabalhar com os casos de reinfecção, tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa ter um protocolo aí mais claro, né, em relação a esses pacientes de reinfecção. Nós já enviamos novos exames, né, para testagem com as características do caso, mas ainda a gente tem casos aí que nós estamos investigando para ter uma definição maior aí.
O jornalismo da NTV questionou a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. No informe desta semana, 2 casos de reinfecção em Patos de Minas foram relacionados aos investigados pelo Estado. Mesmo com a confirmação pelo município, o Estado ainda precisa fazer análises e não há data para a conclusão. Minas investiga 140 casos de reinfecção. 1 foi confirmado, 2 descartados e 152 encerrados como inconclusivos, pois havia conservação inadequada, alíquota indisponível ou carga viral insuficiente para o sequenciamento genômico. As informações são importantes para conhecer os rumos da pandemia e comportamento do vírus. Já existem estudos, nesse sentido aí de afirmar que uma reinfecção, isso aí também na dependência da variante do vírus que essa pessoa pegou e com a carga viral que ela se encontra, ela poderá apresentar uma gravidade maior do que a primeira infecção. A vigilância epidemiológica. Ô, Ludmila, esse material produzido aí por você, mostrando essa questão que a gente falou aqui anteriormente, desses números que aparecem no boletim municipal, da Secretaria Municipal de Saúde admitir essa questão da reinfecção, mas eles não estavam lá no boletim estadual, E aí precisou que a imprensa, que a NTV, o jornalismo da NTV, motivasse isso, procurasse, buscasse, e eles passam a aparecer. É aquela questão também que você disse aí no bloco anterior, de números que ficam represados e que podem significar estatísticas maiores devido a essa demora para a atualização entre o Estado e o município, E não é simplesmente constar em boletim, a gente precisa entender os rumos, o andamento, como está a pandemia no município, até porque a gente realçou nessa matéria, o Erivaldo Rodrigues disse também sobre essa preocupação dos casos de reinfecção, endossando uma pesquisa que diz dessa possibilidade dos casos em que a pessoa se contamina pela segunda vez, ter sintomas mais fortes. E aí, no caso de Patos de Minas, a gente tem a confirmação desses 2 óbitos, mas a gente sabe que o Estado, para que ele confirme no boletim, é preciso aí de um protocolo, de seguir toda uma pesquisa, uma análise para atestar ou não, para ter condições de saber se foi ou não por conta da Covid-19. É um protocolo que demanda tempo e o governo, quando ele começou esse estudo de reinfecção, ele já havia avisado, olha, pode ser que demore fazer esse mapeamento genético para a gente entender esse comportamento até que a gente confira e realmente descarte ou confirme essas suspeitas. Então é um processo que vai demorar, mas é preciso investigar. Não dá para colocar no paletó do bolso, da calça e esquecer ou desprezar que existe aquele problema. Até porque a própria Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas já disse, olha, a gente já enviou todas as documentações e a gente agora precisa de saber como lidar com essas novas questões. Então, é uma questão de informação, é de dar aí mecanismos para os profissionais que estão na ponta lidar com essa situação, é de oferecer informação à população do estado que estamos passando para que ela zele pelos cuidados necessários. Não é simplesmente ignorar um problema, sendo que ele existe. Então é preciso ter celeridade. Prega transparência, então entrega transparência, por favor. É verdade. A gente já continua nesse assunto. Vamos fazer uma parada rápida? A seguir, a gente mostra que o estudo detecta a variante P1 do coronavírus em amostras coletadas em Patos de Minas. E com infestação de cobras e escorpiões, moradores de Major Porto dizem que estão abandonados pela prefeitura. A gente mostra agora reclamações que vêm de moradores da localidade de Major Porto, que estão aí se sentindo abandonados pela Prefeitura de Patos de Minas. A comunidade vem sofrendo com o acúmulo de lixo nas ruas, o aparecimento de animais peçonhentos e até da falta de policiamento.
Major Porto, distrito de Patos de Minas, aparentemente tranquilo. Quem olha assim, praças organizadas, ruas pouco movimentadas, nem imagina que o lugar coleciona problemas. A começar por estes 2 imóveis públicos, localizados na rua José de Souza Rego. Há 2 anos, eles passaram por reforma, no entanto, foram abandonados, servindo hoje para o aparecimento de animais peçonhentos, como exemplo, cobra cascavel. Fizeram campanha, a gente doou dinheiro para reformar as casas, para ter a polícia aqui. Reformou as casas, só porque os policiais sumiu foi tudo. E esse mato horroroso que está aqui, está trazendo cobra para dentro de casa. Causou medo de todo mundo. Cascavel mais de 1 metro, entrando aí para dentro de casa. Então fica difícil você conviver com mato desse aqui, que eu não sei quem é que vai limpar. Se é a prefeitura ou se é o Concep. Outro lugar também abandonado, segundo os moradores, é na rua José Batista. Além dos montes de entulho, a falta de poda das árvores fez com que o caminhão de lixo deixasse de passar por ali. Aqui tem uns 8 meses que ele não passa aqui, nós temos que carregar para outra rua. Já pediu a costa que nada foi feito. Além deste problema com mato alto, imóveis abandonados, lixo, os moradores reclamam da falta de segurança. Como é que cria uma cobra até ela pega mais de 1 metro no meu terreiro, que está limpo, eu estou vendo ali toda hora? Esse que está fechado, com esse mato desse tamanho, só pode estar criando nos lugares dessa maneira. E outros lugares ali, aqui é gambá, escorpiões, cobra, tudo dentro da casa da gente. Moradores há anos do distrito de Major Porto, hoje sentem-se como se estivessem abandonados, esquecidos pelo poder público. Estamos abandonados aqui, sem recursos, pedras não vêm, você vê o lixo como é que está aqui, a rua aqui, esse PT que está aqui, chamas não vem. Pediu a poda das árvores aqui, não corta, o caminhão de lixo não passa aqui por causa disso. Está precisando da prefeitura e a polícia olhar mais para nós aqui. Estão cansados, então eu já mostrei o ano passado na NTV a preocupação nossa com os escorpiões pegando as pessoas aqui. Aí joga a culpa no proprietário do lote. Então agora vamos ver, né? Quem é o culpado desse lote aqui. É isso que eu quero saber. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura e a informação que a gente recebeu é que essas demandas foram ali repassadas juntamente com o material, né, para a ouvidoria do município, para que então seja aí dado uma data para quando isso vai ser aí, né, começar, medidas sejam tomadas para resolver essa situação, mas ainda não tem estabelecida quando é que isso vai acontecer não. Ludmila, recentemente, há 1 ano, se não me engano, a gente esteve lá mostrando a situação lá de escorpiões. Agora, cobra cascavel, espaço público onde deveria estar ali instalado a polícia militar, tomado pelo mato, as ruas com muito entulho, lixo. E aí não é exagerar muito quando o cidadão que reside em Major Porto diz que está abandonado, né? A paciência tem limite. Fazer pedidos reiterados e não serem atendidos frustra qualquer pessoa. É o que a gente mostrou até na semana passada sobre algumas reivindicações de moradores da zona rural do município de Patos de Minas, pedidos recorrentes, endossados de muitas pessoas, mas que infelizmente são perdidos ao longo do caminho e resolvidos temporariamente. E aí a gente repete a situação ano a ano, mostrando o sofrimento dessas pessoas que se sentem, como nossos entrevistados disseram, abandonados, perdidos, largados. E a gente sabe que além de ter essa manobra necessária para a manutenção desses espaços, seja de estrada, seja das próprias localidades, desses espaços públicos, é preciso ter uma vigilância constante, uma fiscalização também nesses locais, porque é de responsabilidade, quando é um lote privado, a manutenção desses locais pelo proprietário do terreno, mas quando essa pessoa não toma essas medidas que são previstas, que são necessárias, é preciso aplicar as medidas, é preciso aplicar as sanções devidas para que esse sujeito, para que esse proprietário
então consiga conservar esse local, porque há vizinhos a esse lote abandonado, a esse lote vago, e as consequências de um espaço sem manutenção são essas. A gente se entristece muito com esses pedidos. A gente queria mostrar lá, Major Porto, as pessoas comemorando ali o espaço bem conservado, a cidade bonita, mas o distrito bonito, mas infelizmente não é o que a gente viu aí. Mas a gente espera que essas ocorrências sejam sanadas brevemente, que seja colocada uma data e ela seja cumprida. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí, essa situação de Major Porto. Ludmila, a gente gira o assunto aqui porque nós já falamos aqui no NTV News sobre a possibilidade da presença de variantes do coronavírus em Patos de Minas devido ao agravamento aí da pandemia, né, do número de casos, de óbitos. E um estudo coordenado e realizado pela Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba, confirmou essa suspeita, viu? Ao detectar a linhagem P1 do vírus em pelo menos 7 municípios do Alto Paranaíba. O estudo foi coordenado pelo professor doutor Rubens Paza, que faz parte do Laboratório de Diagnósticos Moleculares da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, em colaboração com as doutoras Marilda e Paola Cristina, no Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os especialistas detectaram a linhagem P1 do vírus SARS-CoV-2 em 7 municípios da região do Alto Paranaíba. Em outros 2 municípios foi detectada a linhagem P2. O aumento no número de casos positivos e mortes em fevereiro deste ano tem tudo a ver com a nova cepa, já que Patos de Minas é o local com o maior número de amostras positivas para a variante P1. No final de janeiro, fevereiro e março, nós tivemos uma explosão de casos aqui na região. A gente, como faz os exames, nós tínhamos uma média de, no máximo, uns 20% de casos positivos nas amostras que a gente recebia para fazer análise. Quando chegou ali em fevereiro, a gente já saltou para mais de 40%. É muito provável que esteja, sim, ligado com o surgimento dessa variante P1 aqui na região. E, por exemplo, em Patos de Minas, que é o maior município da região e que atende também no hospital regional pessoas da região inteira, nós, das 21 amostras, nós analisamos 8 de Patos de Minas, e as 8 amostras foram do P1, da linhagem P1. Então, isso significa, né, que provavelmente a linhagem P1, no final de fevereiro, já estava sobrepondo e substituindo já a variante comum, a variante inicial, né? A variante do Rio de Janeiro, a P2, que foi encontrada em Tiros e Varjão de Minas, é a menos preocupante. Essa P2, que ela é uma variante também encontrada no Brasil e que já está se disseminando pelo Brasil inteiro, ela é classificada pela OMS como uma variante de interesse. Ou seja, ela não é preocupante porque não tem casos relacionados a ela com maior transmissibilidade ou maior problemas de hospitalização e etc. Mas como ela tem algumas mutações que podem levar ela a fazer esse tipo de procedimento, né, a ter esse tipo de problema, então elas são classificadas como variantes de interesse. São variantes que a gente precisa ficar de olho para ver se não estão realmente ainda causando maiores problemas, né? O especialista explica que a detecção das 2 variantes na região ajuda o governo na tomada de decisões. A presença da variante P1 em Patos de Minas pode fazer com que os leitos de UTI lotem de maneira rápida e medidas restritivas sejam aplicadas novamente. A questão da Covid, ela tem vários aspectos que o serviço público, o poder público precisa levar em consideração para a tomada de decisões de suas rigidez ou flexibilidade da circulação de pessoas. E sabendo agora que nós estamos aqui com praticamente, muito provavelmente, quase a totalidade de casos de P1,
isso significa que o poder público precisa ser um pouco mais rápido em dar uma resposta quando os casos começam a subir. Se essa resposta não for rápida, sabendo que nós estamos com a P1, nós vamos chegar em casos de colapso do sistema de saúde muito rápido. Apesar de serem variantes de preocupação, a vacina ainda consegue gerar imunidade resistente a elas. Os estudos têm mostrado que essas variações que nós temos encontrado, essas variantes que nós temos encontrado no Brasil, elas são suscetíveis à vacinação. Então, a vacinação vai proteger contra essas variantes. Por isso, é importante que a vacinação continue. O que a gente precisa que as pessoas tenham em mente é que, enquanto não houver um percentual da população de cerca de 90%, de acordo com alguns estudos, de pessoas vacinadas, ainda não estaremos livres da pandemia. Por quê? Porque as pessoas mesmo vacinadas, elas ainda podem ser contaminadas pelo vírus e transmitir o vírus. Ludmila, então, fechando a nossa análise de hoje com esse assunto aí, com essa descoberta, né, com essa detecção da P1 aqui em Patos de Minas e em outros 6 municípios do Alto Paranaíba, que a gente meio que entendia que já existia essa variante por aqui, né? Justamente pelo que eu falei desse maior volume aí da Covid, desse agravamento. Mas aí constatado por métodos científicos agora. Agora há essa constatação, agora há essa evidência científica de que é realmente a P1. Até porque quando o ex-secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais esteve em Patos de Minas, lá no final de fevereiro, Carlos Eduardo, ele foi questionado, a imprensa questionou ele sobre a explosão de casos no município que ocorreu em fevereiro e aí teve sequência no mês de março. A gente teve um enfraquecimento agora, ainda bem, nesse mês de abril. Mas ele foi questionado sobre a circulação desse vírus. E o que foi respondido à imprensa à época é que, olha, o Estado acredita que pode ser essa variante, mas a gente tem que concluir os testes para saber, mas se tem a natureza dessa proporção de novos casos, de internações, de demanda de serviços hospitalares, tudo leva a crer que pode ser a variante. Mas a gente sabe que a gente está no meio que não dá para achar, a gente precisa de ter certeza, até como bem disse o pesquisador, para a tomada das medidas eficientes diante aquelas descobertas. Então, a gente sabe, a gente tem essa certeza agora que é a prevalência da P1, né? Uma forma mais grave, mais potencializadora e potencializada da Covid-19. Isso significa cuidados vigilantes e também essa necessidade dessa constância também das autoridades, tanto de saúde quanto dos próprios gestores, na tomada das decisões certas e adequadas diante a essa evidência. Muito bem. Com essa, então, a gente fecha a nossa análise de hoje, ok? A gente termina aqui, muito obrigada a todos pela companhia. Amanhã a gente volta para conversar sobre outros destaques. Até lá, beijo, cuidem-se, saúde. Outras notícias, você já sabe, né? Acesse o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, a gente se encontra às 19 horas. Até lá, boa noite para você.